Muito bem, estamos de volta e olha que o intervalo foi bem rapidinho, tudo isso para levar muita informação para você aí de casa. Bom, para quem tem propriedade rural, um dos grandes desafios são aquelas ervas que surgem no meio das plantações. O uso correto de herbicidas pode fazer a diferença. Sabe aquelas plantinhas que surgem na sua plantação ou na sua roseira, conhecidas como ervas daninhas? Elas também são chamadas de plantas invasoras. Na verdade, as plantas invasoras, elas são qualquer uma planta que não esteja de acordo com o que você quer para aquele canteiro. Né? Todas as plantas que nascem que não estão de acordo com o que você busca, com o que você quer. Então, qualquer planta que esteja ali além daquele pé de rosa que você quer, daquele canteiro, ou canteiro, um maciço verde que você está fazendo, ou de qualquer outra cor, textura, com tudo que nasce fora daquela expectativa que você tem ali com a planta que você está buscando, é considerada planta invasora. Elas podem trazer prejuízos para agricultores e jardineiros. É que, numa plantação agrícola, ela suga os nutrientes da terra, impedindo que vá para o plantio. E, no caso do paisagismo, essas plantas podem ser inestéticas. Na verdade, ele fere a questão estética, né? Tanto a questão estética, como ele pode sufocar a planta que você está colocando em questão, como ele pode ter uma competição com os nutrientes com a planta que você está colocando. Então, normalmente, a gente não deixa ele tomar... É como se fosse um canteiro mal cuidado. Né? Você coloca as plantas, você está querendo o resultado daquela planta que você está colocando. Quando nasce uma outra planta, uma invasora ou uma erva daninha, qualquer uma que seja, ela vai estar tirando a estética, a beleza da planta que você está cultivando. Então, por isso que essas plantas são retiradas. No caso das plantações, os agricultores podem usar herbicidas específicos para o tipo de cultivo que têm. Já no caso do paisagismo, a única forma de retirá-las é manualmente. Plantios agrícolas, eles normalmente são conduzidos com herbicida. Né? Você vai pegar uma plantação de, sei lá, de 20 hectares de batata, você não tem condição de estar com um funcionário ali puxando matinho, né? Então, existem herbicidas bem seletivos no caso do milho, do feijão, do arroz, da batata. Então, existem alguns herbicidas seletivos que fazem com que nada mais cresça naquele local que não seja a cultura em questão. Já no caso de paisagismo, como a gente tem muitas plantas que são tanto monocotiledôneas como dicotiledôneas, que são um dos fatores para o herbicida atuar. No caso do paisagismo, como a gente não tem muito como separar isso, não existe um herbicida específico, entendeu? A não ser que seja no caso de grandes plantações, que existem herbicidas específicos, seletivos para cada cultura. Mas por que essas plantinhas aparecem? Chamamos de plantas invasoras essas que surgem sem serem chamadas. Mas serão elas as invasoras ou os invasores somos nós? O invasor foi a gente que arrancou elas ali para botar o pezinho de rosa. Mas assim, são plantas que são nativas, né? A gente normalmente faz a limpeza do canteiro para depois vir colocar a planta que você quer. Você bota uma palmeira, você bota uma roseira, você bota qualquer uma outra planta, uma grama, o que você está buscando. Pois é, esse conceito de planta invasora ou erva daninha pode ser considerado antropocêntrico, porque considera a utilidade das plantas apenas para o uso humano. Para Cláudia Riso, essa manifestação é uma resistência da natureza. E de repente nasce um pezinho de alguma coisa ali. Não, então esse pezinho pode ser semente que já estava no solo, pode ser trazido por um passarinho, pode ter sido trazido pelo vento. Então existem várias formas de plantas nativas de se propagarem que faz com que exatamente com que essa área, se ela ficar sem ação humana, ela vai se regenerar e ela vai voltar a ser o que era. Então a natureza está buscando isso, encher aquilo ali de vegetação e tornar aquela área como era antes da gente entrar com a ação humana. Então, quando você deixa um canteiro muito tempo abandonado, o mato tomou conta, está com 2 metros de altura. Na verdade, é a natureza tentando recompor o que a gente tirou. Né? Então, por isso que os canteiros, as praças, as avenidas, elas precisam de manutenção constante. Porque nasce o tempo inteiro e a gente tem que fazer a manutenção disso justamente para buscar o lado estético, para poder você entrar se você não tem nenhum tipo de acidente, não tem carrapicho. Tem muita carrapicho de agulha, é uma coisa que a gente encontra muito nos canteiros, nas praças e tal. E ela não é bem-vinda, né? Por conta que machuca, perfura e tal. Por causa desses e de outros fatores que a gente faz a limpeza dos canteiros. Algumas plantas invasoras são, inclusive, desejáveis. Essa aqui, por exemplo, é a grama amendoim. Ela tem o hábito de invasora, mas aqui ela está sendo usada como ornamentação. Prova de que a planta invasora nem sempre é indesejada. Além disso, esse tipo de planta pode ser também utilitária.
Algumas plantas invasoras a gente tem condição de fazer com que elas evitem erosão, por exemplo. No caso de muitos solos, quando retira a cobertura inteira, que deixa um solo nu, esse solo está numa declividade que bate uma chuva ou que a própria água e faz com que existe perca de solo. No caso, a planta invasora era muito bem-vinda porque ela vai fazer com que esse solo ele permaneça no local. Né? Existem, no caso de algumas encostas, de alguns barrancos, que a gente faz o plantio de a introdução de algumas mudas para poder evitar com que esse barranco ele caia. E algumas plantas que têm esse hábito mais invasor, ele tem um ótimo papel com essa função. E agora vamos saber qual a dica da semana do nosso ESB Rural para você aí de casa? Vamos lá! Corte uma garrafa de plástico de 1,5 litro quase até o fundo. É importante que os comedouros sejam suspensos ou construídos de forma a impossibilitar o acesso de outros animais como ratos. O comedouro deve ter uma cobertura para evitar de molhar o alimento. Lembre-se de limpar o comedouro todos os dias, pois pássaros podem transmitir doenças uns aos outros. Comece colocando sementes para atrair os pássaros e depois, com o tempo, vá descobrindo que tipo de pássaros deseja atrair. Entre as sementes, use alpiste e aveia, por exemplo. Frutas também são bons alimentos, mas deterioram rapidamente, então coloque pequenas porções de cada vez. Use banana, maçã e mamão. Abasteça o comedouro todos os dias. Os pássaros se acostumam a encontrar alimento no mesmo lugar e podem morrer de fome caso você pare de um dia para o outro. Quando precisar suspender a alimentação por qualquer motivo, faça isso gradativamente. Assim, os animais têm tempo de buscar comida nas redondezas. Eu vou pedir novamente licença a você aí de casa para nós fazermos um intervalo, mas é coisa rápida. É o tempo de nós tomarmos uma água, tomarmos um café e daqui a pouco nós voltamos para falar sobre a criação de carneiros. Então quem se interessa, então fique por aí, não saia porque nós voltamos daqui a pouquinho.